E o Cruzeiro está mais longe de 2 reforços pretendidos por Arthur Jorge. Você sabe que a Raposa está em busca de pelo menos 4 contratações. Gabriel Rojas, lateral esquerdo argentino do Racing, é o primeiro nome fechado. O Igor Júlio, zagueiro do Brighton, e Gregory, volante do Al Rayyan, eram outros alvos. O Gregory, inclusive, trabalhou com o Arthur Jorge no Botafogo e no próprio Al Rayyan do Catar. Foi o Arthur Jorge quem o levou para lá. Já o Igor Júlio, que atuou bem na Fiorentina, foi comprado pelo Brighton, mas não conseguiu vingar no futebol inglês, nem com a camisa do Brighton, nem emprestado ao West Ham. Operações as duas, tanto do Gregory quanto do Igor Júlio, caras. O Brighton chegou a gastar 16 milhões de euros para comprá-lo. O Cruzeiro chegou a sugerir algo na casa dos 5 a 6 milhões de euros. E o fato de ter propostas para manter o Igor Júlio no futebol europeu acabaram por dificultar a situação cruzeirense. Em relação ao Gregory, o ponto é outro. Ele é titular absoluto de uma das peças mais importantes do Al Rayyan, que havia desembolsado 7 milhões de euros como pagamento da multa rescisória para tirá-lo do Botafogo. A avaliação no Catar é de que não vale a pena abrir mão do Gregory, a menos que surja uma proposta extremamente interessante, até porque o Al Rayyan vai precisar encontrar um outro substituto no futebol mundial. Diante desse cenário, sem zagueiro e volante, Cruzeiro parte da estaca zero em busca de outros reforços, tudo para tentar melhorar seu elenco e ser páreo para o Flamengo nas oitavas de final da Libertadores da América, que começam no mês de agosto. E Gabriel Peck está fechado com o Cruzeiro ou não? Alguns setoristas da Raposa têm afirmado que as tratativas entre o clube e o Los Angeles Galaxy, pelo meio atacante de 25 anos de idade, estão praticamente sacramentadas. Perguntei, através do WhatsApp, por uma fonte cruzeirense na manhã dessa quarta-feira, em que pé tá essa história. A resposta, abre aspas, pra já é apenas uma possibilidade. Até julho muita coisa pode acontecer. O que dá para contar a partir dessa declaração é de que o Cruzeiro tem interesse em contratar o atleta, já abriu conversas com o Los Angeles Galaxy, mas tenta convencer o time da Major League Soccer a baixar sua pedida de 10 milhões de dólares. O Galaxy quer receber exatamente aquilo que investiu quando comprou do Vasco. Peck é titular absoluto por lá e peça importante. Na atual temporada, 20 jogos, 11 gols e 4 assistências. O cara tem 15 participações em gol em 20 partidas. Nos últimos 4 jogos, foram 4 gols e 1 assistência. Importante registrar também que o maior problema para que o Cruzeiro contrate o Peck é justamente o acordo com o Galaxy. Em relação a salário, o Cruzeiro se vê confortável para trazer o jogador. O Peck ganha na Major League Soccer 2 milhões e meio de dólares por temporada. Isso equivale a pouco mais de 1 milhão de reais por mês. Você, torcedor do Cruzeiro, gostaria de ter Gabriel Peck no seu time? Já usa o espaço para comentário e registra a sua opinião, beleza? E o Cruzeiro recebeu a segunda proposta por Kaique em poucos dias. Na semana passada, André Cury trouxe uma oferta do Betis de 8 milhões de euros pelo lateral esquerdo da Raposa. A proposta foi prontamente recusada. O Como, que já havia tentado contratar o Kaique em janeiro, reapareceu agora com uma oferta bem melhor. 14 milhões de euros fixos, mais 1 milhão de euros em bônus. Cifras bem mais próximas daqueles 15 milhões de euros que o Cruzeiro exige de forma fixa. A tendência é que o Cruzeiro tente exigir que o Como aumente essa oferta para que o negócio saia. Parece ser questão de tempo para que o lateral esquerdo de 23 anos de idade, cujo contrato se encerra em dezembro de 2027, seja negociado. E é por causa dessa chance real que o Cruzeiro se antecipou e já contratou Gabriel Rojas, lateral esquerdo argentino de 28 anos de idade, que pertencia ao Racing. Só para completar o noticiário do Cruzeiro, vale contar que Igor Júlio, zagueiro do Brighton, e também Gregory, volante do Al Rayyan, estão cada vez mais distantes. Negociações extremamente complicadas, as pedidas do clube do Catar e também da Inglaterra são consideradas fora da realidade cruzeirense. Mas primeiro, Bruno Andrade, vou largar com aquela informação de mercado que você tem sobre o Christian, meio-campista do Cruzeiro. Daqui a pouquinho o Bruno Vicário já dá aqui o seu palpite inicial, suas primeiras impressões de Estados Unidos. Mas, Bruno, me atualiza sobre Christian. A gente está falando nesses últimos dias muito sobre a Raposa, sobre saídas e chegadas no mercado celeste. Tem algum valor específico aí? Como é que tá as condições para o Christian que você trouxe com exclusividade aqui no Fala Fonte? Fala Fonte cheio de informação todo dia, que o Krasnodar quer ele, não é mesmo? Bora lá então, e traçando aqui uma ordem cronológica e sempre sendo muito justo com a audiência, porque a gente não tem qualquer problema em dar crédito quando é para dar crédito.
A gente, na segunda-feira, falou do interesse do Krasnodar da Rússia na contratação do Christian. Demos de forma exclusiva aqui no Fala Fonte. Ao longo do dia, o central da Toca conseguiu um pormenor importantíssimo, que no fundo não era só interesse, já tinha oferta em cima da mesa. E o central da Toca, enfim, Samuel Venâncio, eles trouxeram que o Krasnodar ofereceu $7 milhões pelo Christian, e a proposta foi prontamente recusada pelo Cruzeiro, considerou o valor muito baixo, e nós nos aprofundamos agora em relação a essa situação. O Krasnodar não desistiu, porque quando entrega essa proposta de $7 milhões, escuta do Cruzeiro o seguinte: queremos $12 milhões, o que dá mais ou menos aí R$62 milhões na cotação atual, ou seja, quase que o dobro. Entregou 7, pediu 12, no caso o Cruzeiro. O Krasnodar prepara uma segunda oferta. Ainda não é uma oferta de $12 milhões. O que me explicaram é que o Krasnodar está disposto a pagar até $10 milhões, ou seja, uma diferença aí de $2 milhões entre o que o Cruzeiro pede e aquilo que o Krasnodar vai enviar. $10 milhões, mais ou menos R$52 milhões na cotação atual. O Krasnodar se vê confiante nessa situação. O Cruzeiro pede 12, eles entregam 10. Se calhar ali eles podem encontrar um meio termo. O Krasnodar quer muito o Christian, não vai desistir tão fácil, por isso então prepara essa segunda oferta vantajosa, mais $3 milhões em cima da oferta anterior, e trabalha não só com o nome do Christian, são jogadores distintos, mas buscam 2 jogadores para o meio-campo ataque. Também já falei do Canóbio, uruguaio do Fluminense. É os jogadores que eles querem para resolver a pendência que ficou no ataque com a saída do Vitor Sá, que está fechando com o São Paulo. O Vitor Sá não quis renovar o contrato, o São Paulo foi para cima, garantiu a contratação do atacante ex-Botafogo. Eles querem primeiro resolver a situação do Christian, entregando então $10 milhões, à espera, claro, da resposta, e dali em diante, resolvendo essa situação, seja positiva ou negativa, ir para frente com a história do Canóbio, que hoje está na seleção do Uruguai na Copa do Mundo. Não vai fechar nada enquanto não terminar o Mundial, terminar a Copa, mas são 2 frentes sendo trabalhadas, e o Christian não saiu do radar do Krasnodar, atual vice-campeão da Rússia. Perdeu o título na reta final para o Zenit de Nino, de Wendel, de Luiz Henrique e companhia. Porque mais uma cria está deixando a Toca da Raposa. Emerson Pansieri tem as informações. Fala, Xará. O apito final chegando com as informações do Cruzeiro. O time que está sim procurando reforços, está monitorando jogadores, monitorando situações para contratação, mas vê também alguns atletas deixando a Toca da Raposa. Deixa eu trazer então a questão que envolve o meio-campista Vitinho. Vitinho, todo mundo se recorda, cria da Toca, passagens também de destaque no sub-20 do Cruzeiro. Antes, ele foi atleta da Ponte Preta até chegar ao Clube Celeste, e no Cruzeiro o Vitinho teve grande protagonismo em 2024, né, com o técnico Fernando Seabra sendo importante em algumas partidas. Também foi utilizado pelo técnico Fernando Diniz, mas em 2025 acabou perdendo espaço. Essa é uma realidade. E aí foi emprestado para o Goiás, foi emprestado para o Náutico, aliás, estava no Náutico, né? Então o jogador nem estava incorporado ao elenco do Cruzeiro, mas a notícia é essa: está de malas prontas para o Santa Clara de Portugal, com o Cruzeiro ficando com 50% dos direitos dele, para que, caso ele realmente exploda, né, no futebol europeu e consiga uma transferência maior e melhor, o Cruzeiro fica com uma grana, com certeza, de um jogador que teve essa vivência na base do time estrelado. É o Cruzeiro então. Romano, amigo Xará e Vinícius Andrade, emprestando o Vitinho para, na verdade, negociando, melhor dizendo, o Vitinho, ele que estava emprestado ao Náutico, agora indo em definitivo ao Santa Clara de Portugal. Romano. Mais um, né? Mais uma cria deixando a Toca, né? Mas também não teria espaço, né, Romano? Não. E aí o jogador também, ele precisa de estar atuando, né? A vitrine do jogador é o campo de futebol. Então, se ele não tá jogando, se ele não tinha perspectiva de continuar, o Cruzeiro também não enxergava que era daquelas maiores joias, né, da base. Então tá certo, cada um segue sua vida. Boa sorte ao Vitinho. É isso aí. Agora o seguinte, se o Vitinho está saindo, tem jogador chegando. Qual que é a situação do Rojas, hein, Pansieri?
Ô, mano, em relação ao Rojas, há uma expectativa que ele possa chegar então na quinta-feira, atleta que está de férias e curtindo também a família, curtindo a esposa, mas estava até na pré-lista, né, do Scaloni, não foi convocado para a Copa do Mundo. Agora o Cruzeiro então aguarda essa chegada dele para ele fazer exames médicos e aí posar para foto oficial e depois todos aqueles trâmites, ele retorna para a Argentina, retorna aí para acabar as férias e depois ele vem com um grupo para as atividades, para fazer essa intertemporada que vai ser importante para ele, né, para entender também essa filosofia de trabalho do técnico Arthur Jorge. Esse é o detalhe do Gabriel Rojas. Contratação feita pelo Cruzeiro é a primeira desta janela do meio do ano de 2026.